Vamos para nossa abertura do recado de hoje, sempre de olhos melhores oportunidades. Nesta abertura temos péssimas notícias para os financiamentos de imóveis. Consequentemente, estamos falando de Caixa Econômica Federal e Caixa Seguridade. Vamos entender o que está acontecendo porque essa fila de financiamento já está ali praticamente para o ano de 2025. E no total em valores, 20 bilhões ali parados, né, esperando ali ser aprovados esses financiamentos. Então, Caixa CE3, será que vai continuar subindo? Será que vai cair? Será que o governo vai liberar uma linha de crédito aí ou emitir algo para os financiamentos? Então, isso impacta as nossas ações. Então, de olho nisso, podemos ter oportunidades, não podemos esquecer da JHSF. Temos aqui o mercado olhando para a renda recorrente, um ponto muito bom que JHSF3. Vamos falar sobre isso, vamos olhar um pouquinho o seu gráfico. Não podemos esquecer da Raizen, estuda sócio para etanol de segunda geração e venda da OXXO, tá? Os supermercados. Então, nesta parte aqui, temos informações relevantes sobre as vendas dos supermercados da OXXO aqui pela Raizen. Então vamos falar sobre isso, tem bastante informação que a própria Raizen deixou aqui dentro do seu último resultado, tá? Que esse prejuízo de trimestre decorre aqui dessa parte também. Então isso seria bom? Também temos a parceria da Petrobras e o preço do açúcar. A Petrobras não está interessada em empilhar dinheiro, diz aqui a CEO sobre os dividendos. Vamos entender sobre Petro, também temos informações sobre o petróleo, que ele pode cair entre 5 a 10 dólares em 2025, de olho nessas informações. Vamos ver o que estão falando, porque mesmo que o petróleo caia, também temos oportunidade em outras ações que se beneficiarão dos Estados Unidos. Não podemos esquecer, pessoal, que pode ter um anúncio de FIC3, Unifique, hein? 3,86, segurando bem os preços nesta região, mesmo com bolsa em queda, dando sinais aí de fundos mais baixos e não voltando a perder esses fundos. E de olho nisso, podemos entender que ela está buscando valores maiores. Temos aqui a resistência, vamos falar sobre isso também. Nesta manhã, o minério de ferro iniciou com um gap de queda, subiu e voltou a cair. Vamos analisar o minério e as nossas melhores ações. Então, pessoal, nesta abertura, a gente vai falar sobre essas ações dessas empresas. JBSS3 também vai aí descontar os dividendos de sua cotação. Então todos os dias a gente fala sobre Bolsa de Valores. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e arrebenta o comentário. Assim você ajuda o conteúdo a ser mandado para mais pessoas e vamos falar aqui dos nossos melhores ativos. Antes disso, pessoal, este mês será ali a primeira parcela do 13º. Já deixa nos comentários, aproveita que você já está escrevendo seu comentário, se você vai pegar essa primeira parcela e vai comprar e aproveitar as promoções na bolsa. Porque bolsa está barata? Sim, está barato. Pode cair mais? Pode cair mais, mas já está barato olhando para os preços sobre o lucro, tá? O lucro dos ativos que temos neste exato momento. Temos aqui, pessoal, o quê? O boicote do boicote, hein? Indústrias de bovino ameaça deixar o Carrefour sem carne. Já está acontecendo. Quando a gente olha, ó, JBS suspende entregas para o Carrefour, que nega desabastecimento. Entre JBS também tem outros restaurantes que não estão mais comprando do Carrefour. Por causa aí do próprio CEO que disse aqui que a carne do Mercosul, inclusive aqui do Brasil, não pode atender os franceses. Então será mesmo? Já deixa nos comentários se você compra também lá no Carrefour. Não podemos esquecer, pessoal, que nesta semana vamos ter o quê? O próprio Haddad, ele disse que entre segunda, hoje vai ter uma reunião às 9 horas da manhã, se eu não me engano, tá? Haddad e Lula, ele vai decidir entre hoje e amanhã sobre o anúncio do pacote fiscal, o que o mercado está esperando. Antes disso, o governo anunciou bloqueio adicional de 6 bi do orçamento de 2024 para cumprir meta aqui, tá? E isso já deu um ar da graça na bolsa, que os juros futuros tentou fazer topo na sexta-feira. Então, de olho nisso, de olho nesses anúncios, a bolsa pode respirar. Mesmo aí com as nossas péssimas notícias, a bolsa ela pode dar aí uma alta. Vamos falar do calendário econômico? Temos o calendário econômico aqui nesta manhã. Vamos encontrar o Boletim Focus em algumas horas, tá? Vamos ver aí se vai melhorar as expectativas. Também temos os dados do setor externo aqui do Brasil. E logo após, amanhã teremos o IPCA 15, tá? Foco na bandeira de energia, porque estávamos da vermelha, depois passou para amarela, e aí o mercado está de olho nisso por causa da inflação, tá? Então, de olho nisso, beleza? Então, JBS vai trazer a redução dos seus dividendos hoje. Só confirmando aqui com vocês, ó, JBSS3, o nosso alvo era 38 quando saiu o resultado, não chegou, né? Chegou a R$ 37.
e a hoje vai descontar os dividendos. Então, se você tem JBSS 3, você já espere a redução de R$ 1. Qual que é o alvo aqui nessa manhã, quando a gente olha para JBSS 3? A gente tem um alvo interessante aqui, pessoal, na linha aqui de suporte da média de 200 períodos. Então, praticamente um alvo de 32,72, tá? 32,72 JBSS aí no nosso radar. Vamos falar do minério de ferro. O minério de ferro iniciou com gap de queda, então podemos ver, ó, 775 para aqui 768, depois voltou a subir e perdeu, tá perdendo os fundos, vamos ver se vai manter, né? Então praticamente um 0 a 0 nesta abertura, negociando praticamente a 107, 106 dólares, que é positivo para as nossas melhores ações. Quando a gente está olhando para minério de ferro, a gente está olhando para Vale, CSN Mineração e Bradespar, tá? Então olhando para as nossas melhores ações, um giro bem rápido, CSN Mineração tá indo em encontro ao nosso suporte, tá? Mas só que se a bolsa subir e o fiscal melhorar, esqueça CSN Mineração passando dessa região, tá? Então, CSN Mineração vai ter potencial para voltar. Não podemos esquecer que foi vendida uma parte da CSN Mineração por 7,50 e o ativo hoje negocia aí a 5,17. Acordo dos acionistas também foi feito e colocada a sua política de dividendos e isso é muito positivo para o ativo. Então a Vale também está no nosso radar, negocia 58,18, nesta manhã ainda em regiões aí de suporte, tá? E a Bradespar, vamos ver se perdeu aquela região que tínhamos ali de suporte. Podemos ver que não, também descansou no suporte que a gente já tinha feito nos últimos dias. Caso você tenha alguma dessas ações, essas ações a gente fala todos os dias aqui no nosso canal, então não se esqueça, se inscreva, porque sempre a gente está olhando para o quanto ela negociou, se teve uma variação muito alta, se teve algum comunicado que faz preço nela. O minério de ferro, então, busca aí uma região de suporte para tentar voltar a subir, perdendo região, volta de novo a cair preços bons do minério de ferro nesta manhã. Então, a nossa péssima notícia, pessoal, que liga o alerta, mas o péssimo é bom, tá? Porque Caixa SE é um ativo bom, a gente tem um contrato bom também com a Caixa por 30 anos, tá bom? Então, estamos aí praticamente nos primeiros anos, é muito bom. Então, ó, fila de espera para financiar casa própria chega aqui na Caixa a 20 bilhões. E o banco busca alternativas. Instituição aqui da Caixa tem contratos aqui pré-aprovados de 20 bilhões. Esses contratos pré-aprovados já estão quase aprovados, só não estão aprovados por quê? Porque ela não tem dinheiro para assinar, então ela não tem o recurso disponível, só tem 3 bi dos 20. Então, o que eu acredito? Por ser estatal aqui a Caixa Econômica Federal, acredito que o governo ele vai fazer algo, ou vai olhar para o BNDES, ou criar uma linha de crédito, ou emitir aí mais créditos via aí alguma canetada. Então, é importante a gente ficar de olho nisso, porque se o mercado assustar, a gente já sabe que, será que o governo vai deixar mesmo essa peteca aqui cair? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E Caixa SE3 negocia um preço interessante, tá? Por que o mercado elevou tanto Caixa SE3? Primeiro, pessoal, o mercado elevou tanto por causa da expectativa de ganhos futuros. Segundo, por causa da política de dividendos trimestrais. Mesma coisa quando a gente olha para Porto, não pelos dividendos, e sim pela marca. Só que aqui a gente tem os dividendos e a expectativa de ganho. Então ela negocia aí praticamente um dividendo abaixo de 10%, enquanto o BBSE negocia 10% de yield. Então essas são as diferenças que temos aí de um par para o outro, olhando para uma análise bem relativa aí do que eu estou vendo. Então de olho nisso, de olho nas oportunidades, 14,66 fazendo movimentos, vamos identificar esses movimentos agora, da Caixa Econômica aqui, Caixa SE3, 14, subiu 2,52%, hein? Eu perdi aquela área dos R$ 14 e a gente também tem aqui para segurar os preços por um breve período de tempo, o follow-on, né? Vamos ver se chega, porque se chegar eu acredito que vai estar bem nessa região aqui colado aos 14, mas só que a gente tem esse espaço aqui todo para chegar esse follow-on. Então voltando a subir com expectativas aqui de melhoras no Fiscal Brasil, o follow-on também pode melhorar e a gente vai alterar porque o cálculo é olhando para as médias, tá? Só para entendimento. Então eu já deveria estar fazendo outro cálculo aqui para vocês. Então podemos ver que teve um sinal positivo no seu gráfico, foi até R$ 15 aqui em dia 1º de novembro, voltou a cair
para os R$ 14 e volta de novo a subir. Então, um movimento ainda positivo de caixa SE3, tá? Resistência nessa região de 15 pode incomodar um pouco, tá bom? Então, de olho nisso, o dividendo é para janeiro, DataCoin em janeiro, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, ó, JHSF3 449, temos aqui uma matéria muito interessante que destaca os pontos que os investidores e o mercado está de olho, tá? Então, ó, renda recorrente, o que eu gosto, crescem na JHSF3, EBITDA e lucro batem o mercado. E o papel não andou. Não andou, né? Então só defendeu essa região de suporte. Interessante a gente ficar de olho. Então, ó, a JHSF reportou um terceiro TRI com crescimento expressivo dos negócios de renda recorrente. E o CEO disse que os investimentos nessas verticais estão contratando ainda mais expansão à frente. Então, olhando para renda recorrente e investimento, eles estão dizendo que vão ter mais retorno nos próximos anos. A companhia dona de shoppings aqui, dos hotéis, reportou receita de 408 milhões, uma queda de 4% contra o ano, tá? Puxada pela incorporação, que praticamente é cíclico, né? Que caiu 31% por efeito contábil. Já os negócios de renda recorrente, os shoppings, hospitalidade, o aeroporto e a gestora, onde a companhia tem investido mais, tiveram uma alta de 18%. Então, pessoal, de olho que JHSF tem uma gestora de recursos. Ela vende para clientes praticamente ricos, né? Então, é classe AAA. Então, olhando para isso, você entende que, em breve, se tem aeroporto, uma gestora de investimento, uma captação, vai ter mais lucros vindo daí, tá bom? No início dessa gestora aqui, normal e devagarzinho, mas se os próprios clientes já estão vendo o que é JHSF, vendo tudo, vendo os projetos, utilizando aí todos esses shopping, tudo aí, até o aeroporto, a gestora ela vai se beneficiar também. Então, ó, o Augusto disse aqui que a empresa terminou o trimestre com uma estrutura de capital mais robusta por conta de uma maior eficiência e reciclagem de capital. As vendas cresceram, impulsionado aqui pelo shopping, tá? Outro shopping, o EBITDA também subiu 17%, com uma vacância de apenas 2,5%. O aluguel das mesmas lojas cresceu quase 11%, muito interessante esse crescimento, hein? Muito maior do que fundos imobiliários. Então, ó, ela atraiu marcas internacionais para seus shoppings aqui, como podemos ver. No hotel, eu não queria olhar para isso, no aeroporto, e aqui é o ponto. Já a JHSF Capital, a gestora do grupo atingiu 2,3 bilhões em ativos sob gestão. E o Augusto disse que a empresa deve colher mais resultados positivos conforme os investimentos têm feito aqui e forem maturando, tá bom? E a JHSF investiu quase 150 milhões no trimestre e mais de 300 milhões nos 9 primeiros meses do ano. Então tá lucrando, tá investindo, tá crescendo, praticamente uma hold JHSF no nosso radar. Só para você olhar para os indicadores, então a gente tem aqui os seus indicadores de preço sobre lucro, aqui de negociando 5 vezes, a média aqui a gente tem uma média de 3,88, então estamos aqui praticamente acima, tá? A média da empresa, 7,59, a média da empresa. A do setor aqui é 3,53. E a média da empresa aqui, 3,88. 4,94 acima aí do que é a média, estamos negociando, então estamos um pouco acima. Preço-valor patrimonial, 0,78 e também ela negociando abaixo do valor patrimonial de 0,58, tá? O LPA aqui da JHSF3 nos mostra quanto a empresa está lucrando, tá? Por ação. Então, ó, o lucro por ação de 2018, 27, 47, 95 e 48, pico de vendas também aqui dos seus apartamentos, seus prédios, 97, 57 e 91, voltando a subir e entregando dividendos mensais, tá bom? Então, ó, quase 3,5 centavos aqui todos os meses. De olho na JHSF, agora passamos para o seu gráfico e nesta manhã a gente tem aqui um suporte, né? Esse suporte aqui e também não podemos passar aqui dessa região, pode até encontrar essa linha de tendência, não podemos passar dessa região para não encontrar o outro suporte na região de 4,10, tá bom? Então, pessoal, de olho na JHSF, um ativo interessante aí para colocar
aí dentro da carteira. Agora a Raízen, ela estuda sócio para etanol segunda geração e venda da Oxo, dizem fontes. É importante destacar e olhar para os seus resultados e olhar para o que o mercado está dizendo sobre isso. Então, olhando para o Grupo Nós, explicou aqui o prospecto da emissão do CRI, produzido para investidores, que sua estratégia de custeio passa por financiamento com composição de capital dos acionistas e dívida para sustentar o crescimento. Todas as dívidas são garantidas pela Raízen, só para você ver. Então, a Raízen garante as dívidas do Grupo Nós. Uma das donas do grupo, um colosso no mercado de energia que lucrou 1,1 bi no último ano. É um papel que só faz sentido pela ótica da Raízen, diz um gestor de crédito que avaliou o CRI do Grupo Nós. O risco Oxo é péssimo, mas nem se olha para isso aqui porque o fiador é a Raízen. Então estão dizendo que o que eles estão investindo e o risco disso aqui, ele é péssimo, mas eles não estão dando tanto entendimento a isso porque quem é fiador é a Raízen. Por quê? Porque eles estão de olho nisso aqui, a geração de caixa. A empresa gera caixa, mas só que ela tem uma dívida alta e investimentos a fazer importantíssimos, que toma um pouco desse caixa. E aí a gente olha para isso, pessoal, a gente olha para a geração do etanol segunda geração e olha para a Petrobras, que se a Petrobras chegar e falar, a partir de agora, vamos negociar aí essas plantas. Eu vou ficar com 50% e vou investir aqui com vocês. O mercado vai dar uma alta aqui interessante para a Raízen, tá? Então, de olho nisso, porque é um ponto positivo, tá? Essa venda da Oxo aqui. E também é explicado porque, lucro-prejuízo do trimestre decorrente da menor geração de lucro bruto, em função da queda das margens em mobilidade. Mobilidade onde está ali a Oxo, tá bom? De olho nisso, pessoal. E também, a Petrobras busca por ingresso nos segmentos aqui preferencialmente via parceiras estratégicas, minoritárias ou controle compartilhados. Então, eles vão aqui olhar para quem? Para a Raízen, para a Cosan e vão aí iniciar aí no etanol, tá? De olho nisso, de olho nas oportunidades que temos aqui. O açúcar também negocia na média de 21,37. Também temos aqui a commodity do açúcar. O açúcar... A gente tem aqui o açúcar negociando a um 0 a 0, né, no último pregão, de 21,37. E olhando para isso, a gente espera que tocou nessa média de 200 e volte a subir. Mas mesmo assim, podemos ver que estamos indo de novo testar. Então, a nossa análise aqui fica um pouco esperando agora os próximos passos. Porque se não tiver esses próximos passos positivos, iremos para 19,50 da commodity do açúcar, tá? E aí a Petrobras, a CEO diz sobre os dividendos que a Petrobras não está interessada em empilhar dinheiro, então praticamente vai distribuir dividendos aí nos próximos anos. Então é muito interessante olhar para isso, distribuir e investir, tá bom? Olhando para a Petrobras e para o petróleo, Petro 4 aqui no nosso radar, tocou na região de 39,42 e o que eu tinha dito para vocês nos últimos vídeos, que para confirmação de alta precisaria passar dessa região que é a resistência. Então, vamos ter aí que olhar os próximos dias e ficar de olho em Petro para ver se vai dar uma recuada de oportunidade. O normal, pessoal, é o quê? Subiu, bateu resistência, lateralizar 2 dias, voltar e romper resistência, tá? E ir para o próximo. Vamos acompanhar o pregão quando ele abrir, tá bom? Então, temos aqui algumas informações que o petróleo pode cair 5 a 9 dólares em 2025 com grande oferta e problemas da demanda. E isso impacta todas as empresas Junior Oils, a Petrobras, na geração de caixa, tá? Então, olhando para o petróleo, pessoal, a gente jogar 10 dólares abaixo, estamos a 65. Na minha visão, 65 não é tão ruim, já era esperado 65. 55, 50 para baixo, eu já garanto 6% de yield em Petrobras com uma outra política de dividendos, que eu também não acredito tanto, é só para termos aí de colocar meu preço teto, tá? Por quê? Porque o governo ele vai precisar aí da geração e vai querer pegar os dividendos de Petro, eu também tô lá, eu também tô precisando desses dividendos. Então, olhando para os problemas e as oportunidades, a gente tem tarifas, a possível adoção de tarifas sobre importados da China e União Europeia pelo novo governo Trump eleva os temores de que pode ser aqui deflagrada uma guerra comercial que amplia a inflação nos Estados Unidos. Aí você pensa, será mesmo que ele vai querer taxar produto chinês e trazer uma inflação, sendo que o Banco Central está lutando para diminuir os juros por causa da inflação?
Então, pessoal, fico alerta, tá? Porque nem tudo que se dizem pode ser que é verdade, pode ser que é mentira, mas você faz a sua análise. Na minha visão, pô, se ele tá tentando diminuir, ele vai lá taxar a China. Os preços vão subir. Vão subir para quem? Quem vai se beneficiar? As ações da Gerdau, que vão vender lá o produto deles mais caro. E aqui a zona do euro, exemplo. Em tais circunstâncias, o Federal Reserve e o Banco Central Europeu podem retomar a alta dos juros, o que tendem a desacelerar a demanda agregada dos Estados Unidos, Europa e o nível mundial. É isso aí, tá certo, é a mesma análise que a gente fez. Este quadro econômico pode reduzir ainda mais o preço do Brent no próximo ano. Por que pode reduzir? Porque taxando China, a China é a máquina do mundo praticamente. Taxando China, o petróleo vai abaixar porque vai vender menos China. Então, se não vai poder vender e vender preços ali para os Estados Unidos e em outros estados ali, o preço ele tende a cair por causa também dos pedidos que irão cair de China. Poderão ser implementados pelos Estados Unidos elevadas tarifas sobre importados da China em um patamar médio de 25% a 30% para outras partes do mundo, que levaria a cotação do barril do petróleo a marca inferior a 60. Avisou estrategista global aqui de energia, tá? A resposta da OPEP, que também faz preço no petróleo, pessoal, atenção. Há uma eventual queda firme dos preços do petróleo em 2025 poderá ser contínua por todo o próximo ano, com cortes voluntários da produção pelos países membros. O cartel anunciou em junho que aumentaria a produção da commodities em 2,2 milhões de barris por dia em um horizonte de um ano, que foi adiado. Então, além disso, se a OPEP continuar a aumentar a produção, petróleo desce ainda mais, e aí a gente tem aí uma geração de caixa menor para as nossas empresas que buscam retornos maiores de commodity. Ao outro lado, é bom que a inflação cai, né? Então, de olho nisso, de olho para uma carteira interessante. Bitcoin, 97,6 mil dólares, ligados aí, né? Batemos nosso alvo de 99, faltou 200 pontos aqui para nós bater os 100 mil dólares, hein? De olho no Bitcoin. Agora a Unifique 3,86, pode distribuir um dividendo agora no final do ano, utilizando aqui a relatividade, tá? Vocês pediram nos comentários. Então, no ano de 2023, a Unifique trouxe aí um anúncio em 9/10 e um pagamento no dia 25/10, só que, há alguns anos, ela trouxe também mês 12, igual 2021, tá? Então, de olho nisso, ela tem aí uma possibilidade, seja pequena, mas que ela entregue dividendos aos acionistas, tá bom? Então, de olho nisso, pessoal, de olho em tudo. O ativo aqui de Unifique é no setor de telecomunicações, que fez aí uma região de fundo aqui embaixo, ó, como podemos ver, região de 2,61, fez fundos aqui um pouco mais altos e está respeitando ele. Isso nos diz que voltou a tocar aqui nesta região, lateraliza 2 dias, igual eu disse para vocês, isso, e rompe, esquece, a gente vai subir, tá? Então, até onde, Silão? A gente precisa projetar os próximos alvos quando isso acontecer. Então, de olho nisso, de olho nas nossas melhores oportunidades. Nesta manhã, temos aí esses fatos para ser comentados, tá bom? Então, também na carteira de trade que liga o alerta de oportunidades, Isa Energia vai anunciar seu dividendo na segunda semana até a segunda semana de dezembro, e eu estou posicionado aqui esperando isso para realizar a minha posição de trade. E se você também faz trade ou quer fazer trade, você pode utilizar aqui a corretora da Quant Fury para não misturar o seu preço médio das suas posições, que são de longo prazo. Qual que é o benefício de você fazer trade? Você pega o seu caixa de trade e você se posiciona. Então, se hoje a Selic está 11%, você tem que ganhar no ano pelo menos mais que Selic, né? Fazendo trade. Então, dá uma oportunidade de você fazer aqui, ela vai dar R$700 nessa posição, já é um valor interessante, e assim por diante você vai pensando se vale a pena ou não, tá bom? Link na descrição, você ganha aí uma recompensa de até 220 ações da CSN Mineração com o meu código que está na descrição. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima. Não esqueça, pessoal, de comentar as ações que você querem que eu traga, tá bom? Então a FIC3 foi do vídeo de ontem, ó. O vídeo de ontem sobre aqui os dividendos de dezembro, tá? E aí falaram, Silas, fala da FIC3 que vai anunciar. Aí eu falei, tá bom? Então de olho nisso. Vamos aqui sempre atualizar mercado. Meus agradecimentos aqui com Deus, bons investimentos e até a próxima.